Olá, tudo bem? Estou hoje aqui com o Dr. Celso Vieira. Vamos falar um pouquinho sobre mente clínica e transformação profissional. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Cássio. Um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouco e falar do nosso projeto em parceria aí com a transformação profissional. Bacana. Doutor, a pergunta é o início, né? Como começou a jornada até o senhor virar médico? Como é que foi isso? Me conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu, apesar de poucos acreditarem, eu sou carioca, não sou É indiano, não carioca? sou, não sou boliviano, mexicano, algo do tipo. Fui nascido e criado aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, uma família de classe média, então meu primeiro curso não foi, na verdade não foi nem um curso da área de saúde, foi um curso de automação industrial, na antiga Gama Filho. Pô, tem história antes, então, E né? aí, depois eu saí de casa, comecei a trabalhar e aí eu não consegui retornar para esse curso porque só tinha esse curso a princípio na Gama Filho à noite e eu trabalhava até às 9 horas, 9h30 da noite. E aí eu trabalhava na Associação Brasileira de Farmacêuticos e foi aí que eu conheci a farmácia. Então, antes de fazer medicina, eu comecei a cursar o curso de farmácia. Me graduei em farmácia e aí, dentro da farmácia ainda, antes de terminar o curso, eu comecei a me interessar por psicofarmacologia, o que certas substâncias fazia dentro do cérebro da pessoa. E até algumas substâncias medicamentos e substâncias que a gente ingere no dia a dia, comida. Sim. E aí me despertou o interesse pela medicina. Eu sabia que eu queria alguma especialidade que estudasse o cérebro. Ali foi essa virada de chave, quando na farmácia Exatamente. começou a ir para medicina. Exatamente, e eu achei que abriria mais... tiraria um pouco das fronteiras que a farmácia teria e realmente foi o que aconteceu. Só que eu ainda não sabia se eu ia para neurologia ou para psiquiatria, que ia juntar um pouco de farmácia e interferindo um pouco mais nesse comportamento com os medicamentos. Porém, comecei a cursar medicina e descobri que tem algumas diferenças importantes e o que eu queria mesmo era descobrir como que o cérebro funciona e achei a especialidade de neurologia mais adequada e segui por esse caminho. Entendi. E nessa trajetória, quando você da medicina começou a seguir para a parte do cérebro, falando de neurologia, né? Tu começou a ver a dificuldade que as pessoas tinham de interpretar, de entender o cérebro no dia a dia. O que tu fala um pouquinho sobre isso? Exatamente. Já na graduação em medicina, na parte ali, geralmente no curso de medicina, no segundo período, terceiro período, os acadêmicos já têm um contato ali com neuroanatomia. E a neuroanatomia é uma matéria que, se você não tiver uma visão em 3D de como que são os circuitos dentro do cérebro e como que é o funcionamento e a interligação de cada área, você não consegue saber. Você já tem um bloqueio para aprender as próximas disciplinas. Aí, no caso, a parte de neurologia clínica, a parte de exame físico, acaba prejudicando o resto do aprendizado. E, geralmente, a neuroanatomia, ela não tem esse olhar especial, dado como a anatomia normal, e não tem essa preocupação. Então, já é uma coisa difícil ali no início da graduação. Os alunos já têm esse bloqueio ali, a neuroanatomia não é dada da maneira que seja de fácil compreensão para o aluno, e aí gera um bloqueio lá na frente, como se fosse a matemática do segundo grau. Quem sabe que tem uma facilidade, e aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade fala, eu não vou aprender matemática nunca. Mas é justamente na parte básica, se você não tem uma formação adequada no início, você não vai conseguir. E é engraçado que uma coisa vai ligando a outra. Então a gente falou da parte do cérebro, né? Essa parte de ligar uma coisa a outra. Aí a gente falou um pouquinho de farmacologia, né? A parte da farmácia que você se formou médico, hoje doutor. E aí, ligando essas três coisas, existiu um curso hoje que você fez de farmacologia.
que também tem essa dificuldade das pessoas que eu vejo hoje, falando um pouquinho do que eu pesquiso e pessoas que eu converso como médico, dificuldade de prescrever, aquela jogada ensaiada que o médico tem de poucos medicamentos. Me fala um pouquinho sobre isso, doutor. Geralmente, o que eu me formei e comecei a trabalhar, a princípio, em pronto atendimento, sempre gostei de emergência. E conforme você vai trabalhando na emergência, você precisa, geralmente, o próprio gestor te cobra uma dinâmica um pouco mais acelerada, porque nossas emergências vivem lotadas e a gente quer dar um certo atendimento para todo mundo num tempo razoável, e aí a gente acaba fazendo ali um bloco de notas ali com já umas medicações de uso padrão que são de atendimento, causa de atendimento frequente. Você já usa ali uma medicação para dor, você já usa ali aquela sua padrão, e você começa a fazer isso dentro de um bloco de notas, e quando você tem aquela patologia, você já copia e cola. Fica num ambiente confortável, né? Exatamente. Quando Só sai que dali... tem alguns pacientes mais complexos, algum idoso, polifarmácia, algum paciente com insuficiência renal, que a gente encontra muito. Durante a minha trajetória, eu trabalhei em algumas unidades que eram referência para tratamento de nefrologia, a parte de diálise, então a gente tinha muito contato com esse paciente. A gente tem que fazer um ajuste de dose, o idoso, uma medicação pode interagir com outra, pode ou aumentar o efeito ou reduzir o efeito. Então eu fui vendo essa necessidade diferente da farmacologia, porque a nossa farmacologia na medicina é muitas vezes menos detalhada do que na farmácia. E a farmacologia da farmácia não tem a visão clínica do médico ali, o que acontece realmente no dia a dia, no consultório, no pronto atendimento ou no ambulatório, você atendendo o seu paciente. Então, eu tentei juntar isso com a minha visão como farmacêutico e médico e passar essa visão, esse olhar de quem prescreve e de quem é farmacêutico e entende também a parte da farmacologia e o detalhe ali. Essa junção, né? Uma coisa que aconteceu até agora na internet não, né? No Brasil, e falando do nosso, não entrando em política, mas do nosso ex-presidente, o Bolsonaro, teve a história que está contando, que ele teve 2 remédios, sem entender, uma pergunta, não entender mesmo, junção de 2 remédios, tomou um com o outro, aquilo ali diz, né, que deu um problema nele, né, ele começou a ter alucinações, e acontece, né, muitas das vezes, um remédio com o outro, não dando um exemplo dele, mas um remédio com o outro pode atrapalhar, né? Sim, eu não vi quais são os medicamentos, mas pode ter ocorrido justamente isso que eu te falei. Cada medicamento, aí dentro do curso a gente fala, eu tento, assim como mente clínica, que eu tento passar todas as minhas explicações de uma maneira que faça sentido para qualquer pessoa. Eu tento juntar uma analogia de uma coisa mais simples para explicar uma coisa mais complicada. Então eu tento, dentro do curso, fazer todo o trajeto do medicamento, desde a entrada dele no corpo, as passagens que ele tem ao longo do percurso, as alterações e depois a eliminação dele. Então a gente consegue acompanhar aonde cada um interage com o outro e as possíveis consequências disso. Outra coisa, tu me deu uma deixa, não tem como eu não perguntar. Você falou de emergência, né? Que acontece muito isso. Hoje, não sei se vocês sabem, ele hoje é o coordenador da emergência do Cardoso Fonte. Tô correto? É isso? Correto. Exato. E lá, como é que é essa correria, essa nova jornada sua? Como é que tá lá? Me fala um pouquinho lá dessa experiência sua nova. Bom, tem sido um desafio, né? Justamente por isso que eu aceitei o convite. O Hospital Cardoso Fontes é um hospital federal que em dezembro de 2024 ele foi municipalizado, então ele está sob a gestão do governo municipal do Rio de Janeiro, e eu fui convidado para assumir a gestão da coordenação da emergência, e tem sido
um grande desafio que a gente teve algumas mudanças de cultura e teve todo um contexto meio turbulento, mas tem sido um aprendizado enorme e tenho visto que eu tenho conseguido amadurecer e temos feito um grande trabalho lá. Na parte da emergência. Já né? conseguimos ver já algumas diferenças, algumas melhorias lá. Eu no passado vi que o Cardoso Fonte era um hospital que muito tempo atrás estava muito abandonado, numa gestão passada há muitos anos. E agora eu vejo que desde na sua nova gestão, esse novo ciclo, ele vem evoluindo, melhorando um hospital que é referência, né? Então hoje participar de uma experiência dessa, trabalhar numa emergência, né? A gente fala que pensamento rápido, tudo acontece ali, né, tudo muito dinâmico, né? Eu acho isso bem bacana, bem interessante. Você falou no ponto-chave aí, o cara que trabalhar na emergência tem que não pode travar. Acontece. Sim. Já aconteceu, mas nós temos cada vez menos. Tem que ter esse raciocínio rápido e não pode ter demora para tomar uma decisão. Uma decisão. E isso é treino. Sim. Isso tem pessoas que já têm isso naturalmente. Sim. E tem pessoas que treinando, isso se desenvolve. Porque muitas vezes acontece de chegar um paciente parado ou um paciente rebaixar rapidamente e nós temos que tomar a decisão ali. E aí, entrando também na parte do curso, às vezes a gente precisa de lançar mão de alguma medicação rápida e qual você tem que escolher. Isso também faz parte. A prefeitura está fazendo as obras de modernização do Cardoso Fonte, assim como está fazendo no Andaraí, no Bom Sucesso. Nós vamos ter o SER Jacarepaguá, para desafogar um pouco ali da área programática 4.0 e creio que ali a partir do início de 2026, janeiro, até o finalzinho de janeiro, início de fevereiro, já vai estar com o SER funcionando, que vai aumentar ainda mais essa demanda e essa melhora do atendimento para a população. Eu estou confiante que vai dar tudo certo. A gente está fazendo um bom trabalho lá. Já está dando, né? Já está dando certo, está evoluindo. Sem dúvidas, já teve uma melhora significativa, visível já. Isso que importa, o negócio é evoluir. Mas vamos falar um pouquinho sobre o curso. Eu sei que está numa fase agora que foi implementada a parte de farmacologia, para venda do curso de farmacologia, e agora está vendo a parte de canabiagem, não é isso? A parte de cannabis. Me fala um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo no mercado. Eu vejo também pesquisa que não para de crescer hoje em relação a esse medicamento. Quais as dores, o que passa um pouco da área médica sobre isso? A gente começou a trabalhar no projeto do Farmacologia Essencial para Médicos, né? E ao longo desse tempo, a gente já estava produzindo o curso e eu comecei a observar dentro do consultório algumas visitas de representante, cheguei até a me reunir até com um empresário da indústria, cannabis, e comecei a ver a particularidade desse mercado, que tem ganhado muito destaque. Tem uma amiga, inclusive, de mais de 20 anos, que ela é uma lenda da farmacologia, trabalha, já tem pós-doc em farmacologia lá pela UFRJ, e ela estava com uma linha de pesquisa sobre algumas indicações fora das que já estão definidas sobre cannabis. E eu acho que o mercado está sendo muito promissor, porém o médico ainda não sabe como prescrever, ou então quando prescreve, ele prescreve com medo, ele faz uma subdose, e aí acaba excluindo dali do leque dele de prescrição uma ferramenta que seria muito boa para ele usar com outros pacientes que não respondem a outras drogas convencionais, porém retira essa ferramenta do leque dele por não estar prescrevendo de maneira adequada. Então, nesse curso, nesse projeto, eu pensei muito nas particularidades do mercado. A gente tem legislação vigente, tem muita gente com medo da legislação também. Então, eu consigo mostrar ali o que ele tem que se preocupar, o que ele não precisa se preocupar, o que o conselho
Federal de Medicina fala sobre isso, e como que ele vai manejar aquele paciente com determinadas patologias nessas condições, usando essa ferramenta ótima que é a cannabis, que vem para ajudar a gente no contexto aí clínico. Então, bacana. Como a gente estava falando, de farmacologia já tem uma dificuldade, né, na área médica em relação a prescrever. Exatamente. A gente está no primeiro ponto. Aí agora imagina para o segundo ponto, que a gente está falando de cannabis. Então, junção, né, de mais uma etapa. Aí eu acho que a desinformação acho que é a pior coisa que tem nisso, né? Que hoje é uma evolução que está acontecendo isso aí e muita gente desinformada. Então, essa junção hoje acho que, né, é uma coisa que está tomando mercado e as pessoas não estão abrindo a cabeça para isso. A parte abrindo, como fala, a mente clínica. Exatamente. E a gente está falando de um tema que ainda no Brasil é um tabu, né? Uhum. Lá fora, nós já temos muitos avanços em relação à produção, ao comércio, ao desenvolvimento de novos produtos, até você fazer uma pesquisa, uma pesquisa embasada, com um N significativo, com uma grande quantidade de pacientes, uma metodologia confiável, para a gente conseguir desbravar um pouco as fronteiras desse território, porque nós temos, eu vou falar no curso também, sobre o sistema endocannabinoide. O canabidiol é apenas uma das substâncias dentro da planta. Então tem diversas outras que são ativas também no sistema nervoso central, só que ainda está em estudo, está em fase de coleta de evidências. Então eu acho que a gente tem aí um mercado que já tem uma projeção, vi uma reportagem por esses dias, que é um mercado bilionário, que tem uma projeção de aumento desse ano para o ano seguinte. Então eu acho que vale a pena a gente ter um olhar aí apurado para esse setor. Tá. E vamos falar para os nossos ouvintes aí, o estudante, o profissional, falando um pouquinho sobre a parte de saúde, para se tornar um profissional mais seguro, né? O que você tem a falar para eles? Buscar se atualizar e ter formação confiável em cima daquela área que você escolheu para ajudar o paciente, né? Se preocupar com o paciente. Eu vejo muitos colegas hoje que acaba errando, porém não tem essa... Errar, a gente sempre vai errar. O médico não vai saber tudo. Sim. Ao longo da vida, até o especialista que é o mais expert naquele assunto, vai aparecer um caso que ainda não é documentado, que ele ainda não sabe manejar. Isso é normal, é humano. Porém, se apareceu e você não sabe, se esforçar para na próxima você saber e poder ajudar o próximo paciente. Já tive... É isso que eu tento fazer na minha prática diária, e já encontrei alguns colegas que não têm essa visão, e acaba que o erro acaba sendo o próximo paciente é prejudicado e o próximo. O que eu falo em relação à minha área, né? Que o profissional, por isso que a gente discute muito esse tema em transformar profissionalmente. Cara, eu trabalho muitos anos no meu segmento, né? Não paro, cada vez mais a gente está estudando, cada vez mais a gente está se aperfeiçoando, e eu aprendi uma coisa bem bacana, que eu vejo assim, cara, o melhor remédio, né, para a pessoa, a ignorância. A ignorância acaba sendo o melhor remédio, porque ele não sabe, e aí ele acha que está tudo certo. E a gente que busca um pouco mais profissionalismo estudando, que aperfeiçoando, quanto mais a gente estuda, eu mais vou enxergando que eu não sei. Eu falo, cara, eu achava que eu sabia. E hoje, com o mundo tão veloz, a velocidade está aí hoje dando a 220, tudo, né, a informação chegando, e eu acho que o melhor caminho, como o senhor mesmo falou, é buscar um pouco o estudo, a perfeição, a entender, a trocar, né? O que deu certo ontem, amanhã vai mudar, e as coisas estão tomando uma velocidade, e as pessoas terminam uma faculdade, terminam um curso, e profissionalmente ele para ali, ele não vai aperfeiçoando. Então eu acho que o melhor, da minha parte, o caminho é a gente tentar cada vez mais buscar informação com o digital, com a internet, tudo, né? Como é que o cara hoje é médico, ele está trabalhando com 3, 4 remédios?
ele não estuda mais, ele, né, tem coisas acontecendo, que lá fora, coisa que eu falo de cannabis, lá fora está acontecendo e aqui ainda não. Até que ponto a gente ainda vai ficar com essas informações, né, querendo atender consulta rápida, com velocidade, e não buscando conhecimento, se tornar um profissional melhor? Então eu acho que, no meu ponto de vista, a evolução é assim, se transformar um profissional melhor, estuda, cara, busca conhecimento que a gente está aprendendo a cada dia. Exatamente, e aí eu tô aqui para tentar levar ajudar numa parcela do conhecimento, sim, né? Sim. E aprendendo também, com a né? parte da farmacologia. Justamente o que você falou aí da questão desse atendimento acelerado. Sim. Eu, como gestão hoje, tenho olhado isso de maneira diferente. A secretaria aqui no Rio hoje tem visto também, eu tenho quando você está por trás, né, e você começa a ver como que as coisas são feitas, você vê que não é tão fácil assim, sim. E que está sendo empregada muita inteligência, estratégia para tentar reduzir isso e ensinar a população a cuidar da saúde, não na emergência, né, cuidar para não ficar doente, para não precisar de ir na emergência e não criminalizar o médico, porque ele ou está tendo um horário de descanso, que é direito dele, ou que está atendendo lento demais e que está demorando para atender o próximo, porque todo mundo... Ser mais humano, né? Entender os dois lados, entender o que está acontecendo, né? Sem julgar. Exatamente, para a gente também não ter o prejuízo de ter que tratar uma doença que é tarde demais já não é tratada. Então é isso. Então tá. Como é que faz para te seguir, doutor Celso? Mente Clínica, qual é o Instagram? No Instagram tem o Dr. Celso Vieira, que é o meu Instagram profissional. Tem o Mente Clínica UFC, que é o Instagram do perfil do Mente Clínica. E tem o nosso canal no YouTube, o Mente Clínica. Bacana. Obrigado, doutor Celso, por participar do nosso programa. Nada, o prazer foi meu. Obrigado pelo convite, Cássio. Tamo junto.